pessoal, sejam muito bem-vindos ao LaFísio, o canal da Fisiologia do Exercício. Meu nome é David Gonçalves, sou professor aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais e, como vocês sabem muito bem, trabalho aqui no LaFísio, laboratório que dá nome a esse canal. Nesse último capítulo da nossa trilogia, nós vamos conversar um pouco a respeito da insulina e o GF1. E eu fiz até uma brincadeira aqui, insulina e GF1, na nascente do rio, e vocês vão entender no final dessa apresentação por que essa relação. O que isso tem a ver, né? Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então a gente vai entender agora, dentro da célula, as sinalizações que são ativadas por esses hormônios anabólicos para causar a hipertrofia e prevenir a perda de massa muscular. Mas, de novo, antes da gente dar continuidade, pessoal, curte o nosso vídeo, né? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e compartilhe com os amigos, que isso vai ajudar a gente bastante, tá bom? Primeiramente, vale lembrar que diferentes fatores são responsáveis pelo controle da massa e da função muscular. Dentre eles, eu destaco aqui os mais importantes, né? Os fatores hormonais, nutricionais, mecânicos, neurais e, é claro, a própria genética do indivíduo. Então todos esses fatores contribuem muito. Mas hoje nós vamos conversar sobre os fatores hormonais. Lembrando que os hormônios são produzidos por glândulas, que são conjuntos de células específicas, que produzem então essas moléculas e as liberam na corrente sanguínea. Mas também vale destacar que alguns hormônios podem ser produzidos por outros tecidos que não são glândulas endócrinas. O próprio músculo, por exemplo, pode produzir uma série de hormônios. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguns hormônios que têm uma relação importante com o metabolismo proteico. Hormônios que têm uma ação essencialmente anabólica, ou seja, que levam ao crescimento muscular, e aqueles que possuem ação catabólica, que levam à perda de massa muscular. Com a ação anabólica, vale destacar a insulina, que é o hormônio produzido pelo nosso pâncreas, e o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina 1. Ambos são estruturalmente e funcionalmente semelhantes, então eles agem de uma forma muito semelhante. O hormônio do crescimento GH, os andrógenos, como a testosterona e também as catecolaminas, que o nosso grupo de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, tem estudado já há muitos anos, bem como outros grupos, mostrando que tem ação anabólica. Com ação catabólica, nós podemos destacar os glicorticoides, como por exemplo o cortisol nos humanos, os hormônios tireoidianos, mas aqui vale abrir uma aspas, porque os hormônios tireoidianos são extremamente importantes para a homeostase do tecido muscular, mas em excesso, como ocorre no hipertireoidismo, aí sim é um problema e pode levar à perda de massa muscular. E a miostatina, por exemplo, que é uma molécula com ação catabólica. Esse é o trabalho do meu amigo Brian dos Estados Unidos, que ele desenvolveu animais com deleção gênica para o receptor de insulina e GF1. O que ele fez? Por engenharia genética, recortou os genes desses receptores no DNA dos animais, mas apenas no músculo. Então esses animais apresentavam os receptores de insulina e GF1 em todas as células do corpo, menos no músculo esquelético. Ele criou animais que não tinham receptor de insulina no músculo, ou que não tinham receptores de GF1, ou ainda animais que não tinham os dois receptores. E por que isso foi importante? Porque, como eu disse anteriormente, a insulina e GF1 são estruturalmente e funcionalmente semelhantes. Então eles podem agir de forma muito parecida, inclusive um no receptor do outro, um hormônio receptor do outro. Essa primeira figura aqui mostra para vocês esse animal que tem IR ali com menos, é o nocaute de receptor de insulina, e GF1R, menos, não tem receptor de GF1 só no músculo, e o último, Migirco, ele não tem nenhum dos dois receptores só no músculo. Veja que quando tira só um dos receptores, há pouca alteração da massa muscular, tá? Que são diferentes músculos desses animais. Mas quando esse animal não apresenta os dois receptores, aí sim ele tem uma atrofia severa, que a gente pode observar aqui, inclusive pelo aparecimento de uma hipercifose muito proeminente, né? Chega a fazer uma corcunda nesse animal. Ele apresenta uma redução drástica na capacidade de se exercitar na esteira e também há uma grande redução da sua força muscular, o que culmina invariavelmente num aumento da mortalidade desses animais, ou seja, a taxa de sobrevivência deles ao longo do tempo diminui drasticamente. Esses animais morrem porque eles apresentam uma perda de massa muscular severa. E aqui a gente tem um outro extremo, que é o desenvolvimento de animais que superexpressam IGF-1 só no músculo. Quando eles nascem, eles são muito parecidos.
Veja que um animal normal, wild type ali, selvagem, e à direita um animal mutante. Mas após 6 meses, o que se observa é um grande ganho de massa muscular nesses animais, né? Então aqui vocês observam as patas dianteiras e traseiras desses animais no selvagem e no mutante. Vejam que ele tem um crescimento muscular muito importante. E isso se deve à ativação de receptores na membrana celular que vão modular várias proteínas dentro da célula. Aqui é só um exemplo de uma visão ainda resumida do que é ativado dentro de uma célula. Mas em especial gostaria de chamar a atenção para essa proteínazinha aqui que é o cara nesse processo todo. É a proteína-chave no controle do metabolismo proteico ativada por insulina IGF-1. Essa proteína se chama AKT. E essa proteína, para vocês verem como ela é importante, aqui é um modelo que foi desenvolvido animais que superexpressavam, ou seja, tinham muito de uma AKT mutante que ficava ativa constantemente, como se eu desse insulina IGF-1 para esse animal direto. Na figura, de novo, da esquerda, nós temos um animal selvagem, o dorso desse animal e a pata traseira dele, e na imagem da direita, um animal com a AKT constitutivamente ativa, ou seja, ativada frequentemente. Olha como esse animal apresenta muito músculo, inclusive pouca gordura corporal. O animal fica com uma musculatura imensa. E aqui também na linha verde vocês observam uma comparação desse animal mutante com o animal selvagem, mostrando também um ganho de força muscular. Bom, e como que a AKT causa hipertrofia e controla o metabolismo proteico? Bom, a AKT é uma proteína quinase. E como uma proteína quinase, o que ela faz é fosforilar outras proteínas. Ou seja, adicionar um fosfato em outras proteínas. É só isso. Ela vai lá e liga um fosfato no aminoácido de outras proteínas. E com isso, ela modifica a atividade dessas outras proteínas. Ou aumenta a atividade ou reduz a atividade. Tudo depende de qual proteína é fosforilada pela proteína quinase. Aqui no caso, a gente tem uma representação da AKT, quando ela é fosforilada, ela está mais ativa. E quando isso acontece, o que a AKT faz é fosforilar outras proteínas, quando ela está mais ativa. Nesse caso, uma proteína que eu estou demonstrando para vocês é a mTOR, que é fosforilada pela AKT. E essa outra proteína, veja, também é uma proteína quinase, que por sua vez é capaz de fosforilar outras proteínas. A mTOR fosforilada está ativa e passa a fosforilar mais outras proteínas. Ela pode fosforilar algumas proteínas, no caso aqui, estimulando, como a S6K, que é uma quinase que fosforila proteínas ribossomais, estimulando a síntese proteica diretamente. O mTOR ainda pode, veja, fosforilar outras proteínas, inibindo elas. Aqui no caso eu mostro para vocês a 4-EBP1, que é uma proteína ligante de um fator de iniciação da tradução da síntese proteica. Ou seja, essa 4-EBP1 ela inibe a síntese proteica. E quando a mTOR fosforila essa 4-EBP1, essa proteína aqui, 4-EBP1, fica inibida e por sua vez ela deixa de inibir a síntese proteica. Parece um pouquinho complexo, mas vamos olhar isso tudo de uma forma aqui orquestrada junto com a insulina IGF-1. É isso que eu vou mostrar para vocês um pouco nessa animação. Aqui vocês têm um ambiente intracelular e o extracelular, um receptor de insulina IGF-1 ali na membrana da célula. Quando esses hormônios se ligam no seu receptor, esse receptor ele tem uma atividade intrínseca, que a gente fala, ele mesmo se ativa e passa a se autofosforilar. Ele tem uma atividade quinase, o receptor, e com isso ele também fosforila outras proteínas, como aqui o IRS1, né, que é o substrato receptor de insulina. Eu vou pular um pouquinho essa história e a gente vai ver que tem proteínas no meio desse caminho que vão sendo fosforiladas e que culminam na ativação da proteína mais importante que eu falei para vocês nesse processo, que é a AKT. Quando ela está fosforilada, ela está ativa e ela passa a fosforilar outras proteínas, agora estimulando a síntese proteica, inibindo a proteólise. Para estimular a síntese proteica, a AKT fosforila uma proteína conhecida como GSK3 e com isso inibe essa proteína. Essa GSK3 ela tem um papel de inibir o EF2B, que é uma proteína que está envolvida por sua vez na tradução de novas proteínas. Ou seja, o que a GSK3 faz é inibir a síntese proteica. E a AKT inibindo a GSK3, ela inibe o inibidor da síntese.
Com isso, estimula a síntese proteica. Mas além disso, como eu disse para vocês, a AKT estimula a mTOR, que é um potente ativador da síntese proteica. A mTOR, por sua vez, estimula a S6K, que, como eu já mencionei, fosforila proteínas ribossomais, né, como S6. Além disso, a mTOR também fosforila a 4-EBP1, que, assim como a GSK3, também é uma inibidora da síntese proteica. Mas nesse caso, a 4-EBP1 que ela faz é sequestrar uma proteína de iniciação da tradução de novas proteínas. Dessa forma, a AKT estimula a síntese, mas a AKT também tem um papel muito poderoso em inibir a proteólise. E como que ela faz isso? Através do controle de um fator de transcrição, uma família de fatores de transcrição conhecido como FOXO. Esses fatores de transcrição FOXO são proteínas intracelulares que, quando estão presentes no núcleo, elas exercem esse papel de estimular a transcrição de genes. Então ela vai lá, se liga no DNA, recruta a polimerase e favorece a formação de RNA mensageiros, que por sua vez depois vão se transformar em novas proteínas. Mas o problema, se é que eu posso dizer isso, é que esses genes que são regulados por FOXO são genes envolvidos com atrofia, com a perda de massa muscular. São genes que são componentes dos dois sistemas proteolíticos que eu mencionei no vídeo anterior, do sistema ubiquitina-proteassoma e do sistema autofágico lisossomal, ou seja, FOXO induz atrofia. Quando o FOXO então está no núcleo, ele se liga no DNA e ativa esses sistemas proteolíticos. Mas o que a AKT faz é fosforilar FOXO, e quando a AKT fosforila FOXO, FOXO então sai do núcleo e deixa de induzir a expressão desses genes atróficos, diminuindo assim a proteólise. Além disso, olha que coisa interessante, a mTOR, que é estimulada pela AKT, também é capaz de regular por múltiplas vias, que aqui eu não vou entrar em detalhe que a gente não tem tempo, mas é capaz de regular tanto o sistema ubiquitina-proteassoma quanto o lisossomal autofágico, reduzindo a proteólise. Então, dessa forma, o que a gente vê é que a insulina IGF-1 tem um papel potente em estimular a síntese e reduzir a degradação de proteínas, o que leva então àquele grande crescimento muscular que a gente viu anteriormente. Então aqui, só para que vocês entendam um pouco aquilo que eu mencionei lá no começo do meu título, insulina IGF-1 na nascente do rio, é porque esse é um termo que a gente usa muito em biologia molecular. Upstream e downstream, que literalmente nós podemos traduzir downstream como corrente abaixo, seguindo o fluxo do rio. E pensando em sinalização intracelular, nós poderíamos pensar aquelas proteínas que estão abaixo da nossa proteína, que são reguladas pela nossa proteína. E upstream, literalmente, também podemos traduzir como contrafluxo, corrente acima, aquilo que está acima no rio. E pensando em sinalização intracelular, também poderíamos pensar em proteínas que estão acima daquela proteína que estamos falando, ou seja, que regulam aquela proteína que nós estamos estudando, que nós estamos discutindo. No caso, aqui o rio acima, ou a upstream da AKT, seria, por exemplo, a PDK1. E downstream AKT seria, no caso, por exemplo, a mTOR, né? Ou mesmo FOXO. São proteínas que estão downstream a AKT. E eu fiz essa brincadeira da insulina IGF-1 na nascente do rio, porque são esses hormônios que se ligam no seu receptor lá na membrana da célula e são responsáveis por ativar a AKT. Por isso que eu brinquei que está lá na nascente do rio, né? E com isso, a AKT está no meio desse processo todo, ali no meio do rio, né? No meio dessa sinalização toda, e é responsável por controlar o metabolismo proteico. E dessa forma, se a AKT estiver mais ativa, vai estimular ganho de massa muscular, mas se ela estiver menos ativa, por outro lado, vai ocorrer atrofia, como vocês já viram. Pessoal, por último, eu só gostaria de dizer que não estou estimulando o uso de hormônios aqui nesse vídeo, longe disso, e gostaria de deixar, na verdade, outra ideia, que vocês pensem em estratégias que possam estimular a secreção desses hormônios pelo nosso próprio corpo. Então, por exemplo, dietas que podem estimular a secreção de insulina pelo nosso corpo, ou o próprio exercício físico, que leva à produção de IGF-1 e outras variantes pelo próprio músculo. Então o músculo passa a produzir o seu próprio hormônio. Bom, pessoal, agradeço de novo por terem me acompanhado nessa trilogia. Esse é o último vídeo da série. Lembrem-se que tem mais 2 vídeos ali para trás. Se vocês ainda não assistiram, voltem lá e assistam e vejam também os nossos outros vídeos. Não se esqueçam de dar um like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos, porque isso vai ajudar a gente demais. Tá bom? Muito obrigado e sigam-nos nas redes sociais. Um abração e até mais, gente. Tchau, tchau.